E aí, já parou para pensar na ciência incrível que se esconde em cada movimento que a gente faz? Sério, desde um atleta de elite quebrando um recorde, até o simples ato de levantar de uma cadeira, existe um universo de física e biologia acontecendo ali. E é exatamente nesse universo que a gente vai mergulhar hoje para entender como tudo isso funciona. Pode parecer uma pergunta meio maluca, né? De um lado, um corpo em repouso total, do outro, uma máquina de performance humana no seu auge. O que poderia conectar esses dois mundos tão diferentes? Bem, a resposta é muito mais fascinante do que parece e está bem no centro de como o nosso corpo opera. E a resposta é essa aqui. Olha só. Os dois, sem exceção, são governados pelas mesmíssimas leis da ciência do movimento. E para a gente conseguir entender essa ciência, vamos usar duas lentes, duas ferramentas super poderosas, a kinesiologia e a biomecânica. Juntas, elas revelam os segredos por trás de cada ação. Vamos começar com a nossa primeira lente, a cinesiologia. Pensa nela como se fosse um manual de instruções do corpo humano, sabe? O foco dela é responder à pergunta: o que está se movendo? É basicamente o estudo da nossa própria máquina. E o nome já entrega tudo, né? Vem lá do grego, kinese significa movimento e logos, estudo. Então, de forma bem direta, cinesiologia é o estudo do movimento. Simples assim. Ela descreve quais são as peças do nosso corpo e como elas se encaixam para a gente se mexer. E aqui fica ainda mais interessante. A cinesiologia, na verdade, é a junção de duas áreas gigantes. De um lado, a gente tem a anatomia, que estuda o nosso aparelho locomotor, ou seja, ossos, articulações, músculos, e do outro lado, a gente tem a fisiologia, que foca no sistema neuromuscular, que é como o cérebro manda os comandos para esses músculos entrarem em ação. E essa citação do Neumann aqui é perfeita porque ela mostra o tamanho do alcance dessa área. Não é só para esporte, não. Pensa num dançarino, num músico ou até num paciente fazendo fisioterapia para se recuperar de uma lesão. A cinesiologia está ali, em todos esses cenários, analisando o que de cada movimento. Ok, então o ok a gente já entendeu. Agora, vamos pegar nossa segunda lente, a biomecânica. Se a cinesiologia era o manual das peças, a biomecânica é o livro de física do nosso corpo. Ela está aqui para responder outra pergunta: por que o corpo se move desse jeito específico? O que a biomecânica faz é pegar aquelas leis da física que a gente aprende na escola, sabe? Sobre forças, alavancas, gravidade, e aplicar tudo isso ao corpo humano. Ela não olha só para o músculo que contraiu, mas para as forças, tanto internas quanto externas, que fazem aquele movimento acontecer. E para fazer essa análise toda, a biomecânica tem uma caixa de ferramentas bem completa. A cinemetria, por exemplo, estuda a geometria do movimento, tipo ângulos e velocidades. A dinamometria mede as forças. A eletromiografia vê a atividade elétrica dos músculos. É a ciência transformando o que é invisível em dados concretos. Então, para a gente resumir a ópera, a diferença crucial é essa aqui. A cinesiologia foca na anatomia e na fisiologia e pergunta: o que se move? É a descrição. Já a biomecânica foca na física, nas leis da mecânica e pergunta: por que se move desse jeito? Uma descreve a máquina, a outra explica as leis que regem essa máquina. E essa comparação visual aqui é fantástica para entender isso. Olha só. Na esquerda, a imagem da cinesiologia. O foco está na estrutura, no esqueleto, na anatomia pura. Agora, olha da direita, da biomecânica. Está cheia de linhas, ângulos, vetores, analisando a física por trás da performance do ciclista. É o mesmo movimento, visto por duas óticas que se completam. Certo, a teoria está entendida. Agora, vamos para a parte divertida. Ver como isso tudo funciona na prática. Vamos pegar essas duas lentes e colocá-las para trabalhar juntas, analisando um movimento que muita gente conhece bem, pedalar uma bicicleta. Primeiro, vamos usar a lente da cinesiologia. O que um especialista nessa área perguntaria? Ok, quais músculos estão trabalhando aqui? Quadríceps, glúteos, isquiotibiais. Beleza. E as articulações do quadril e do joelho, como elas se movem? A ideia aqui é mapear todas as peças do corpo que estão envolvidas na pedalada. Agora trocamos de lente, vamos para a biomecânica. E aqui as perguntas mudam da água para o vinho. O foco agora é qual é o torque, a força de rotação que está sendo aplicada no pedal. Como a terceira lei de Newton explica o impulso da bike para frente. Qual a postura ideal para diminuir a resistência do ar. Aqui o jogo é sobre otimização, eficiência e física. E é aqui que a mágica acontece. Sozinhas, cada uma dessas áreas conta só um pedaço da história.
Mas quando a gente junta a cinesiologia e a biomecânica, a gente tem uma visão completa, 360 graus do movimento. A gente entende não só a máquina, mas também a física que faz ela funcionar. Tá legal, tudo isso é muito interessante, mas por que isso realmente importa no nosso dia a dia? Qual o impacto prático de saber tudo isso? Bom, vamos ver agora como essa ciência se aplica no mundo real. Primeiro de tudo, esse conhecimento ajuda a melhorar o desempenho, seja no esporte ou até para carregar as compras do mercado. Segundo, e isso é fundamental, ajuda a prevenir lesões, porque a gente consegue identificar movimentos que sobrecarregam o corpo. Terceiro, é essencial na reabilitação, para criar tratamentos que realmente funcionam. E quarto, na ergonomia, para a gente criar cadeiras, mesas e ferramentas que se adaptem ao nosso corpo e não o contrário. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Da maneira como uma pessoa se senta para trabalhar, até o jeito que ela corre no parque, de que forma entender a ciência por trás do próprio movimento poderia transformar a saúde e o bem-estar de cada um? A resposta, como a gente viu, está em cada gesto.